Senhoras e senhores, uma boa noite a todos. Mais uma vez, nesse dia de terça-feira, nossa sessão ordinária. Quero de antemão aqui agradecer imensamente aquelas pessoas que nos acompanham pelo YouTube, pela Rádio FMZ. Uma boa noite especial a todos vocês. Também, com o mesmo carinho, cumprimento aqui as pessoas que nos acompanham no nosso público, na pessoa do Marcelo. Vanildo hoje está presente também acompanhando aí, e as demais pessoas são servidores. A mãe do Dixon, Dona Santa, também está presente. Sejam todos bem-vindos. Meus colegas vereadores, um abraço fraterno a todos vocês e toda a equipe da Câmara Municipal. Gostaria de, em primeira mão, justificar hoje a ausência do nosso colega e vereador Fernando Altué. Ele teve um probleminha de saúde, já está bem, já está se recuperando, e se Deus quiser, amanhã já estará conosco novamente. Então, nesse dia de hoje, justificadamente, ele não se encontra nas suas tarefas por questões de saúde. Então, deixo aí o nosso recado, e também aos familiares, esperamos nós que ele esteja presente o mais rápido possível. Iniciamos neste momento a 21ª sessão ordinária desta Casa de Leis. Convido meu primeiro secretário, Dixon, para que possa fazer a chamada dos colegas vereadores. Vereador Carlim Minetti está presente. Vereador Wallace Rodrigues Lacraia está presente. Vereador Alex Nazi está presente. Vereador Iúrio Liana está presente. Vereador Valdir Dias está presente. Vereador Sargento Assis está presente. Vereador Alexandre Filete está presente. Vereador Dixon Freitas está presente. Faltando só o Fernando, conforme justificado. Havendo número legal, declaro aberta a 21ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, Espírito Santo, do dia 17 de junho de 2025. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Dessa forma, vamos dar sequência aqui no expediente do dia. Como é de praxe, de costume, questão de respeito, já convido antecipadamente para que todos possam ficar em posição de respeito, e convido o nosso vereador Alex Nas para proceder à leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 43 e 48 da Bíblia Sagrada. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de 43 a 48. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai, que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Eu gostaria de agradecer aqui, antes de darmos início, na pessoa do João Vitor, Dona Bravin e todos os seus familiares, sejam bem-vindos. Nós já iniciamos a sessão, por questão de horário mesmo, mas todos vocês sejam bem-vindos nessa data de hoje, pelo qual você será homenageado com uma moção aí de reconhecimento, na pessoa do nosso vereador Dixon. No momento oportuno eu vou convidá-lo, você, sua família, para que possa vir receber. Mais adiante um pouquinho, nós precisamos agora dar celeridade a algumas outras tarefas aqui, tá bom? Em discussão, ata da sessão ordinária do dia 10 de junho de 2025, ata em discussão. Se algum vereador tiver algo a dizer, ata em votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário manifeste por favor. Ata aprovada pela maioria dos presentes.
Convoco o servidor Alex Tivani para fazer a leitura do expediente do dia. Projeto de lei número 19/2025 autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir a cobrança de preço público para acesso às festas, eventos e celebrações organizadas ou apoiadas pelo município de Venda Nova do Imigrante e dar outras providências. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, submeto à elevada consideração de Vossa Excelência o presente projeto de lei, cuja a substância jurídica e alcance social encerram mais que uma simples proposição administrativa. Trata-se de conferir respaldo normativo à cobrança de preço público para o ingresso em eventos festivos, culturais e recreativos organizados ou apoiados pelo município de Venda Nova do Imigrante, assegurando com isso a conjugação entre o interesse público e a sustentabilidade financeira das manifestações culturais que compõem o tecido identitário dessa comunidade. O projeto, ora apresentado, não cuida do tributo, mas de preço público, figura de direito administrativo que, por sua natureza não tributaria, exime-se das amarras da anterioridade prevista no artigo 150 da Constituição Federal. Cuida-se de contraprestação facultativa vinculada à fruição de bem ou serviço específico cuja cobrança se legitima quando ancorada em previsão legal e regulamentação adequada. A regulamentação proposta visa atender a múltiplos vetores do interesse público. Por um lado, permite ao município reduzir sua dependência do erário ordinário, mitigando os impactos financeiros da promoção de grandes eventos. Por outro, garante estrutura organizacional mais robusta, segura mais efetiva, controle de acesso, qualidade nas atrações e maior dignidade nas festividades promovidas à população. Cumpre destacar que a proposta observa com rigor os preceitos de inclusão social consagrados pelas normas superiores, por força da Lei Federal 12.933 de 2013, da Lei Federal 10.741/2003, Estatuto da Pessoa Idosa, e da Lei Estadual 7.337 de 2004. O projeto preserva integralmente o direito à meia entrada a estudantes, pessoas com deficiência, jovens em baixa renda, idosos com mais de 60 anos e especialmente aos professores da rede pública e privada, conforme os requisitos próprios já estipulados nas respectivas legislações. Estabelece ainda que os recursos arrecadados com tais ingressos deverão preferencialmente custeá-lo parcialmente ou integralmente, sendo revertido em fomento da cultura, do turismo e da recreação local, ou subsidialmente a aquisição de bens e a estruturação das secretarias municipais, consagrando-se dessa forma o princípio da finalidade pública e da vinculação da receita à promoção do bem comum. Nesse ensejo, lembrando que a atividade administrativa deve ser toda ela informada pela supremacia do interesse público, não apenas como ideia jurídica, mas como destino natural do poder. Com efeito, é mister reconhecer que o fomento à cultura não pode ser visto como um mero luxo orçamentário, mas sim como um investimento civilizatório, instrumento de união social, de formação crítica e de expressão identitária. Não há cidadania plena sem acesso à cultura. Assim sendo, apresentamos este projeto com plena convicção de que ela harmoniza legalidade, eficiência, inclusão e desenvolvimento, valores caros à nossa Constituição e ao espírito do progresso dessa terra de trabalho e tradição. Submeto, pois, o presente projeto de lei à ilustre apreciação desta colega da Câmara Municipal, confiando no elevado espírito público e na sensibilidade social dos nobres vereadores que a compõem. Venda Nova do Imigrante, 5 de junho de 2025, Dalton Perim, prefeito municipal. Convite, enfoque, encontro de formação em controle, seminário de abertura, polo Venda Nova do Imigrante. O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, conselheiro Domingos Taufner, convida prefeitos, secretários, vereadores, presidentes de Câmara e demais gestores municipais do polo Venda Nova para o seminário de gestão e governança que marca a abertura do encontro de formação em controle, enfoque na região. O enfoque oferece cursos ministrados por auditores do tribunal sobre os mais importantes temas ligados à gestão, ao controle das contas públicas para servidores públicos capixabas. Acontecerá no dia 23/6
segunda-feira, às 13h30, no IFES, Campus Venda Nova do Imigrante. Projeto de lei número 20/2025 dispõe sobre denominação de rua do município de Venda Nova do Imigrante e da outras providências. Justificativo do projeto de lei. Aos excelentíssimos senhores vereadores, o presente projeto de lei propõe a alteração do nome da rua Contorno Residencial do Bosque, no bairro Vila Betânia, que passará a se chamar Rua Dr. José Luiz, em Venda Nova do Imigrante. Essa proposta nasceu do diálogo direto com a comunidade durante uma reunião realizada com os moradores do bairro, que expressaram o desejo de prestar uma homenagem justa e merecida ao Dr. José Luiz. A ideia foi abraçada coletivamente e posteriormente confirmada por meio de um abaixo-assinado com a ampla adesão dos residentes locais. Dr. José Luiz foi um dos médicos pioneiros do nosso município. Sua dedicação incansável, sua escuta humana e sua atuação firme no fortalecimento do hospital e da rede de saúde pública marcaram profundamente a história de Venda Nova do Imigrante. Ele não foi apenas um profissional competente, mas um verdadeiro servidor do povo, presente nos momentos mais delicados da vida de muitas famílias. Dar-se o nome a uma rua é uma forma simples, mas muito significativa de eternizar sua memória em um espaço público que continua sendo morada e caminho de tantos vendanovenses. Mais do que uma mudança de nomenclatura, esta é uma ação de gratidão e reconhecimento coletivo. A nova placa de identificação será providenciada em até 60 dias após a promulgação da lei, garantindo uma transição organizada e respeitosa. Contamos com o apoio dos nobres colegas dessa Casa Legislativa para aprovar essa iniciativa que valoriza a nossa história, respeita a vontade popular e honra aqueles que ajudaram a construir o nosso município com amor, trabalho e compromisso com o bem comum. Câmara Municipal, aos 12 dias do mês de junho de 2025, Carlos Alberto Minetti é o vereador que assina. Moção número 7/2025, todos os vereadores assinam. Parecer, Comissão de Finanças e Orçamento, assunto prestação de contas da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, referente ao segundo bimestre de 2025, origem Poder Executivo Municipal, relatório, análise formal do balancejo orçamentário do relatório resumido da execução orçamentária do segundo bimestre de 2025, ou seja, de março a abril, da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, em consonância com o artigo 31 da Constituição Federal e da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e a Lei 4.320/64, é o relatório. Parecer do relator, vereador João Batista de Assis procedeu ao exame balancete quanto o RREO, verificando a conformidade da estrutura com os requisitos legais, a aplicação dos princípios fundamentais de contabilidade pública, estando de acordo com a Lei Orçamentária Anual. Diante do exposto, vota pela aprovação na forma apresentada. É o que eu tenho a manifestar. Sala das Comissões, 5 de junho de 2025, João Batista de Assis é o relator. Parecer da comissão, a Comissão de Finanças e Orçamento, após análise, resolveram a unanimidade dos presentes acompanhar o voto do relator e opinar pela aprovação do balancete do RREO do segundo bimestre de 2025 da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, na forma apresentada. É o parecer. Sala das Comissões, Venda Nova do Imigrante, 5 de junho de 2025, Carlos Alberto Minetti, presidente, João Batista de Assis, relator, Dixon Freitas dos Santos, secretário. É só isso, senhor presidente. Eu gostaria de fazer uma correção na minha fala enquanto aprovação da ata passada, para não haver dupla interpretação, onde eu disse foi aprovada pela maioria. Quero corrigir, foi aprovada por unanimidade entre os presentes. Algum vereador tem algum questionamento a dizer sobre a matéria lida? Não havendo, nós vamos dar seguimento que na ordem do dia, verifico a presença de quase todos os vereadores, com ausência justificada do colega vereador Fernando, mas há número legal por uma questão regimental, e dessa forma convoco o servidor Alex Chivani para proceder à leitura das matérias para discussão e votação na ordem do dia, lembrando que ele vai fazer as leituras individuais, ou seja, cada projeto de lei individualmente. E nesse caso, só lembrando os colegas sobre aquela situação do pedido de vista, pelo qual nosso colega Alex vai fazer a leitura, então nós vamos fazer a aprovação de acordo com o entendimento de vossas excelências. E depois eu convido novamente o servidor para fazer as demais leituras. Parecer, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, projeto de lei número 5/2025, ementa
Ementa constante do pedido de vista do vereador Dixon Freitas dos Santos ao projeto de lei número 5/2025 e dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e da outras providências. Autor, projeto, Poder Executivo Municipal. Emenda, vereador Dixon Freitas dos Santos. Relatório, a proposição foi devidamente instruída e encaminhada a essa comissão para análise de seus aspectos constitucionais, legais e jurídicos, bem como de sua adequação à técnica legislativa. Parecer do relator: após detida análise, essa comissão constatou que a proposição em tela versa sobre a matéria de competência do município nos termos do artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. No mérito, a proposta busca acrescentar um representante do Legislativo para integrar o Conselho. Contudo, a redação original da emenda proposta no pedido de vista apresenta uma potencial incompatibilidade com o princípio constitucional da separação dos poderes, artigo 2º da Constituição Federal. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, ação direta de inconstitucionalidade número 2654. Ministro Dias Toffoli. Conforme entendimento consolidado, a participação de membros do Poder Legislativo em conselhos deliberativos do Poder Executivo pode configurar uma ingerência indevida, comprometendo a autonomia e a independência dos poderes constituídos. Não obstante, reconhecemos a importância da participação e do acompanhamento do Poder Legislativo nas atividades do Conselho Municipal, como forma de exercer o controle externo da administração pública e garantir a transparência e eficiência na gestão dos recursos públicos. Nesse sentido, a fim de compatibilizar a proposta com os princípios constitucionais, manifesto-me favorável à aprovação do projeto de lei número 5/2025 na forma da subemenda apresentada. Subemenda: modifica a emenda modificativa acrescentando-se os parágrafos 9º e 10º ao artigo 4º na seguinte forma. Artigo 4º. Parágrafo 9º. O representante do Poder Legislativo participará das reuniões do Conselho com direito à voz para apresentar informações e opiniões relevantes, mas sem direito a voto nas deliberações do colegiado. Parágrafo 10º. O representante do Poder Legislativo poderá ter acesso a todos os documentos e informações pertinentes às atividades do Conselho, garantindo o exercício da função de fiscalização e controle externo da administração pública. Sala das Comissões, 11 de junho de 2025, Carlos Alberto Minetti é o vereador relator que assina. Parecer da comissão: os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após a análise do projeto de lei número 5/2025, resolveram à unanimidade dos presentes acompanhar o voto do relator e opinar pela aprovação do projeto na forma da subemenda. Sala das Comissões, 11 de junho de 2025, Dixon Freitas dos Santos, presidente; Carlos Alberto Minetti, relator; João Batista de Assis, secretário. É só isso, senhor presidente. Em única discussão, a emenda modificativa número 1, constante do pedido de vista de autoria do vereador Dixon Freitas dos Santos, ao projeto de lei número 005/2025, que modifica o artigo 4º do referido projeto de lei. Emenda em discussão. Se tiver algum vereador em questionamento a essa emenda. Emenda modificativa número 01, em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste por favor. Emenda modificativa número 01, aprovada pela maioria por unanimidade dos presentes. Em única discussão, a subemenda de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que modifica a emenda modificativa número 01, constante do pedido de vista ao projeto de lei número 005/2025, acrescentando os parágrafos 9º e 10º ao artigo 4º do projeto de lei número 005/2025. Subemenda em discussão. Se algum vereador tiver algum questionamento, vereador Dixon com a palavra. Boa noite a todos. Conforme ficou acordado entre os vereadores presentes na sessão da semana passada, retrasada, eu tinha pedido vistas, porque esse Conselho do Meio Ambiente não tinha contemplado nenhum vereador. Só que depois que a gente foi acrescentar a presença de um vereador nesse conselho, por se tratar de um conselho deliberativo, não pode ter a presença do vereador votando. Então, com a nossa assessoria jurídica, ficou acordado, a gente colocou entre o parágrafo 9º e o 10º, que a Câmara vai ter representatividade em todas as reuniões,
vai ter direito a todos os pareceres, todas as informações. Porém, os vereadores não terão direito a votos na comissão, mas mesmo assim os vereadores estarão representados nessa comissão de meio ambiente. Uma boa noite a todos. É só para reforçar na sua fala de que isso é o conselho, né? Nem é uma comissão, é o conselho do meio ambiente, nesse caso. Subemenda em única votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário manifeste por favor. Subemenda Subemenda aprovada por unanimidade entre os presentes. Em segunda discussão, conforme emendado o projeto de lei número 005/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento e da outras providências. Projeto em discussão. Se houver algum vereador que fazer algum questionamento. Projeto de lei número 005/2025, conforme emendado, em segunda votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário manifeste por favor. Projeto de lei número 005/2025, aprovado por unanimidade entre os presentes. Convido novamente o nosso servidor Alex Tivani para que possa fazer a leitura do projeto de lei número 006/2025. Parecer, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, projeto de lei número 6/2025, ementa, altera anexo 5, descrição dos cargos do quadro permanente de pessoal da Lei Complementar 1657, de 4 de julho de 2024, no grupo ocupacional Apoio à Educação, cargo Agente de Apoio Educacional. Origem, Poder Executivo Municipal. Relatório, traço do projeto de lei 6/2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que visa alterar o anexo 5 da Lei Complementar 1657 de 2024, adicionando a atribuição de acompanhamento dos estudantes no transporte escolar aos agentes de apoio educacional. O projeto tramitou regularmente nessa Casa Legislativa. Parecer do relator vereador Carlos Minetti, procedeu ao exame do projeto, considerando a importância de garantir a segurança e o bem-estar dos estudantes no trajeto escolar, em consonância com o direito à educação previsto na Constituição Federal. Entende-se que a proposição merece aprovação. Diante do exposto, vota pela aprovação do projeto de lei 06/2025. Sala das Comissões, 14 de maio de 2025, Carlos Alberto Minetti é o relator. Parecer da comissão, os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após a análise do projeto de lei número 6/2025, resolveram, à unanimidade dos presentes, acompanhar o voto do relator e opinar pela aprovação do projeto na forma apresentada. Sala das Comissões, 14 de maio de 2025, Dixon Freitas dos Santos, presidente, Carlos Alberto Minetti, relator, João Batista de Assis, secretário. A Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Meio Ambiente, Turismo e Assistência Social. E a Comissão de Finanças e Orçamento também acompanha a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e vota favorável à matéria conforme apresentado. Em segunda discussão, o projeto de lei número 006/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera o anexo 5, descrição dos cargos do quadro permanente de pessoal da Lei Complementar número 1657, de 4 de julho de 2024, no grupo ocupacional Apoio à Educação, cargo Agente de Apoio Educacional, projeto em discussão. Algum vereador fazer algum questionamento? Projeto de lei número 006/2025 em segunda votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário manifeste por favor. Projeto de lei número 006/2025 aprovado por unanimidade entre os presentes. Convido novamente o servidor Alex Tivani para fazer a leitura do projeto de lei número 013/2025. Parecer, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, projeto de lei complementar projeto de lei número 13/2025, ementa, dispõe sobre autorização para repasse de subvenção social, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, origem, Poder Executivo Municipal, relatório, traço do projeto de lei 13/2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que visa autorizar o repasse de subvenção social no valor de R$70 mil à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI de Venda Nova do Imigrante, durante o exercício de 2025, originado da emenda impositiva número 7. Parecer do relator, o relator vereador Carlos Minetti procedeu ao exame do projeto,
Diante do exposto e considerando a importância da APAE para a comunidade de Venda Nova do Imigrante, o relator manifesta-se favorável à aprovação do projeto de lei número 13/2025 na forma apresentada. Sala das Comissões, 14 de maio de 2025, Carlos Alberto Minetti é o relator. Parecer da comissão, os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após a análise do projeto de lei 13/2025, resolveram a unanimidade dos presentes acompanhar o voto do relator e opinar pela aprovação do projeto. Sala das Comissões, 14 de maio de 2025, Dixon Freitas dos Santos, presidente, Carlos Alberto Minetti, relator, João Batista de Assis, secretário. A Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Meio Ambiente, Turismo e Assistência Social e a Comissão de Finanças e Orçamento também acompanha a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e vota favorável à matéria conforme apresentado. É só isso, senhor presidente. Em segunda discussão, projeto de lei número 013/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre autorização para repasse de subvenção social à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, projeto em discussão. Se houver algum questionamento por parte dos colegas, projeto de lei 013/2025 em segunda votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário manifeste, por favor. Projeto de lei número 013/2025 aprovado por unanimidade entre os presentes. Mais uma vez convido o nosso servidor Alex Tivani para que possa fazer a leitura do projeto de lei número 010/2025. Parecer, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, projeto de lei número 10/2025, ementa e institui o Programa Municipal de Prótese Dentária, Sorriso para Todos, no âmbito do município de Venda Nova do Imigrante e da outras providências. Origem, Poder Legislativo, relatório. Trata-se do projeto de lei número 10/2025, de autoria do vereador Wallace Rodrigues de Souza, Lacraia, que visa instituir o Programa Municipal de Prótese Dentária, denominado Sorriso para Todos, com o objetivo de promover a saúde bucal da população em situação de vulnerabilidade social por meio de fornecimento gratuito de prótese dentária. Parecer do relator, vereador Carlos Alberto Minetti, após a análise do projeto de lei 10/2025 e da documentação acostada ao processo e considerando a relevância da matéria e o interesse social da proposta, entendeu que a proposição merece aprovação. Diante do exposto, vota pela aprovação do projeto de lei número 10/2025, Sala das Comissões, 28 de maio de 2025, Carlos Alberto Minetti, relator. Parecer da comissão, os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após análise, resolveram a unanimidade dos presentes acompanhar o voto do relator e opinar pela aprovação do projeto de lei número 10/2025, Sala das Comissões, 28 de maio de 2025, Dixon Freitas dos Santos, presidente, Carlos Alberto Minetti, relator, João Batista de Assis, secretário. A Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Meio Ambiente, Turismo e Assistência Social e a Comissão de Finanças e Orçamento também acompanha a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e vota favorável à matéria conforme apresentado. Em primeira discussão, projeto de lei número 010/2025, de autoria do vereador Wallace Rodrigues de Souza, que institui o Programa Municipal de Prótese Dentária, Sorriso para Todos, no âmbito do município de Venda Nova do Imigrante, Espírito Santo e da outras providências. Projeto em discussão. Se houver algum questionamento. Projeto de lei número 010/2025 em primeira votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário manifeste por favor. Projeto de lei número 010/2025 aprovado por unanimidade entre os presentes. Convido o servidor Alex Tivani novamente para fazer a leitura do projeto de lei número 011/2025. Parecer, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, projeto de lei número 11/2025, ementa e institui o programa Vereadores na Escola, no município de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo e da outras providências. Origem, Poder Legislativo, relatório, trata-se do projeto de lei número 11/2025, de autoria do vereador Yuri Uliana Bergamin, que visa instituir o programa Vereadores na Escola no âmbito do município de Venda Nova do Imigrante, com o objetivo de promover a interação entre os vereadores municipais e os estudantes das instituições de ensino público e privadas. Parecer do relator, o relator vereador Carlos Minetti, após a análise do projeto de lei número 11/2025 e da documentação acostada ao processo e considerando a relevância da matéria e o interesse social da proposta, entendeu que a proposição merece aprovação diante do exposto. O voto é pela aprovação do projeto de lei 11/2025. Sala das Comissões, 28 de maio de 2025, Carlos Alberto Minetti é o relator. Parecer da comissão, os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após a análise, resolveram a unanimidade dos presentes acompanhar o voto do relator
e opinar pela aprovação do projeto de lei número 11/2025. Sala das Comissões, 28 de maio de 2025, Dixon Freitas dos Santos, presidente, Carlos Alberto Minetti, relator, João Batista de Assis, é o secretário. A Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Meio Ambiente, Turismo, Assistência Social e a Comissão de Finanças e Orçamento também acompanha a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e vota favorável à matéria conforme apresentado. Em primeira discussão, projeto de lei número 011/2025, de autoria do vereador Yuri Juliana Bergamin, que institui o programa Vereadores na Escola, no município de Venda Nova do Imigrante, Espírito Santo, e dá outras providências. Projeto em discussão. Se houver algum questionamento, que se manifestem, por favor. Vereador Yuri, com a palavra. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. O projeto de vereadores na escola foi uma ideia que eu até compartilhei, Carlinhos, com os colegas, com o Lacraia, e é exatamente a gente fomentar a participação dos nossos jovens, adolescentes, crianças na política, enfim, para que eles saibam de fato que é papel do poder executivo, para que a gente possa não só estar indo nas escolas, interagir com esses estudantes, alunos, também cursantes de faculdades, mas também para que eles venham à Câmara, para eles conheçam as nossas estruturas, que eles também a gente possa simular sessões, e projeto esse que eles também possam propor projetos de leis, textos, exatamente para fomentar a participação dos jovens da nossa sociedade, das crianças, dos adolescentes, pela política, pela boa política. Eu que conheço a boa política, acredito nela, a política que constrói, que de fato faz a diferença e que faz o melhor para a população. Então, a intenção desse projeto é que vire lei e que a gente possa usar da estrutura da Câmara Municipal, do Poder Legislativo, para fortalecer e fomentar a participação também de mais jovens nesse plenário, enfim, esse interesse pela política e a política que pode realmente transformar esse município e a nossa sociedade. Então, eu conto com o voto dos meus colegas vereadores para que esse projeto possa ser aprovado, e eu tenho certeza que vai ser muito importante para esse município, tá bom? Obrigado. Só para complementar também, é um projeto bacana, né, de suma importância. Nós já sabemos, nós já vivenciamos, eu enquanto diretor dessa instituição lá em 2015-16, nós tínhamos uma presença massiva das escolas na Câmara Municipal, e isso aí é muito importante, né, para aquelas crianças, eles percebendo, né, como funciona o mecanismo da política no nosso município, e nós sabemos que, querendo ou não, nós não vivemos sem ela. A política está presente na vida de cada um, e quanto antes as pessoas entenderem a boa política, né, é de muita importância no crescimento, né, principalmente das crianças e jovens, para que elas possam despertar interesse na boa política no futuro. Então, é de grande valia o seu projeto de lei aí. Em primeira discussão, projeto de lei número 011/2025, em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Projeto de lei número 011/2025, aprovada por unanimidade entre os presentes. Convido o Alex Tivani, nosso servidor, para que possa fazer a leitura do projeto de lei número 014/2025. Parecer, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, projeto de lei número 14/2025, ementa, dispõe sobre autorização para repasse de subvenção social ao Instituto Juta Batista da Silva, origem, Poder Executivo, relatório. Trata-se do projeto de lei 14/2025, de autoria do Poder Executivo, que visa o repasse de subvenção social ao Instituto Juta Batista da Silva, de origem das emendas impositivas número 4 e 19, esses objetos de remanejamento. Parecer do relator, o relator vereador Carlos Alberto Minetti, após a análise do projeto de lei 14/2025 e da documentação acostada no processo, e considerando a relevância da matéria e o interesse social da proposta, entendeu que a proposição merece aprovação. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 14/2025. Sala das Comissões, 28 de maio de 2025, Carlos Alberto Minetti é o relator. Parecer da comissão, os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após análise, resolveram, à unanimidade dos presentes, acompanhar o voto do relator e opinar pela aprovação do projeto de lei número 14/2025.
Sala das Comissões, 28 de maio de 2025, Dixon Freitas dos Santos, presidente, Carlos Alberto Minetti, relator, João Batista de Assis, secretário. A Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Meio Ambiente, Turismo e Assistência Social e a Comissão de Finanças e Orçamento também acompanha a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e vota favorável à matéria conforme apresentado. Em primeira discussão, projeto de lei número 014/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre autorização para repasse de subvenção social ao Instituto Juta Batista da Silva. Projeto em discussão. Se houver algum questionamento. Projeto de lei número 014/2025, em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste por favor. Projeto de lei número 014/2025, aprovada por unanimidade entre os presentes. Convido novamente o servidor Alex Chivani para que possa fazer a leitura do projeto de lei número 015/2025. Parecer, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, projeto de lei número 15/2025, ementa, institui o Cadastro Municipal de Pessoa com Deficiência, o PCD, no município de Venda Nova do Imigrante, da outras providências. Origem, Poder Legislativo. Relatórios. Trata-se do projeto de lei número 15/2025, de autoria do vereador Wallace Rodrigues de Souza, Lacraia, que visa a criação do Cadastro Municipal de Pessoas com Deficiência, o PCD, destinado a registrar e mapear pessoas com deficiência física, mental, intelectual, auditiva, visual, múltipla ou espectro autista, residentes nos municípios, subdestinando de forma precisa a elaboração de políticas públicas. Parecer do relator, o relator vereador Carlos Alberto Minetti, após a análise do projeto de lei número 15/2025 e da documentação acostada ao processo e considerando a relevância da matéria e o interesse social da proposta, entendeu que a proposição merece aprovação. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 15/2025. Sala das Comissões, 28 de maio de 2025, Carlos Alberto Minetti é o relator. Parecer da comissão, os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após a análise, resolveram a unanimidade dos presentes acompanhar o voto do relator e opinar pela aprovação do projeto de lei número 15/2025. Sala das Comissões, 28 de maio de 2025, Dixon Freitas dos Santos, presidente, Carlos Alberto Minetti é o relator, João Batista de Assis é o secretário. A Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Meio Ambiente, Turismo e Assistência Social e a Comissão de Finanças e Orçamento também acompanha a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e vota favorável à matéria conforme apresentado. Em primeira discussão, projeto de lei número 015/2025, de autoria dos vereadores Wallace Rodrigues de Souza e João Batista de Assis, que institui o Cadastro Municipal de Pessoas com Deficiências, PCD, no município de Venda Nova do Imigrante e dá outras providências. Projeto em discussão. Havendo algum questionamento pelos colegas vereadores, por gentileza, concedo a palavra ao vereador Sargento Assis. Boa noite. PCD. O que significa PCD? Pessoa com deficiência. E a gente traz aí a proposta de um cadastro para que nós possamos saber quantas pessoas nós temos no nosso município. Qual a importância dessa informação, Assis? Como que o Poder Legislativo poderá implementar políticas públicas voltadas a essas pessoas, a esses munícipes, se a gente não tem essa informação em concreto? Essas pessoas com deficiência são pessoas que têm escrito suas próprias histórias e que têm muito a contribuir com a nossa sociedade. Continuamente a gente toma notas, toma conhecimento de pessoas com determinados tipos de deficiência e que se torna destaque em nosso meio e que às vezes não é reconhecido, que às vezes não recebe o devido retorno por parte da municipalidade. O que precisamos promover quando a gente fala de inclusão não é só falar em inclusão, não, é a gente se mover para que a inclusão ocorra. É muito fácil a inclusão quando a gente pega a pessoa, coloca ela no meio dos outros e fala que incluiu. Aí eu te pergunto, onde está a igualdade? Igualdade, a gente fala dos mesmos direitos. Será que eles estão tendo os mesmos direitos? Aonde está a equidade? Independente se a pessoa ela nasceu com aquela deficiência ou se foi adquirida posterior, a equidade é oferecer os mesmos meios necessários
para que eles tenham a mesma oportunidade, que possam participar da mesma forma. Interessante que no Brasil nós temos cerca de 18,6 milhões de pessoas com essa característica, a partir de 2 anos. E mais de 17, elas têm idade de trabalho. Ou seja, quando a gente fala de toda a população, a gente está falando simplesmente de 45 milhões. O que é isso, Assis? Isso é 23,92% da população, senhor presidente, que possui um determinado tipo de deficiência e merece ser tratado com respeito. Obrigado pelas palavras, para que a gente possa entender e compreender melhor essa situação, né, do projeto. Então, dando continuidade, projeto de lei número 015/2025, em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Projeto de lei 015/2025, aprovada por unanimidade entre os presentes. Convido novamente o nosso servidor Alex Tivani para que possa fazer a leitura da moção número 07/2025. Moção número 7/2025, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Alexandre Filete. O vereador que apresenta e subscreve, com assento nessa Igreja Casa de Leis, vem através deste, após ouvido plenário, que seja inserido nos anais dessa Casa Legislativa e encaminhada a presente moção de aplausos e congratulações ao senhor João Vitor Dona Bravin. A justificativa vai ser lida posteriormente pelo vereador que fez a moção, e é uma moção que foi assinada por todos os vereadores. É só isso, senhor presidente. Moção em discussão. Moção número 07/2025. Perdão, houve uma falha minha aqui, eu vou retornar. Em única discussão, moção número 07/2025, de autoria do Poder Legislativo Municipal, de aplauso e congratulação ao senhor João Vitor Dona Bravin. Moção em discussão. Se houver algum questionamento a respeito. Moção número 07/2025, em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Moção número 07/2025, aprovada por unanimidade entre os presentes. Neste momento, agora, eu gostaria que o nosso vereador Yuri recebesse o João Vitor para que pudesse vir aqui ao plenário. E nesse contexto, o vereador que o congratula com essa moção, ele vai fazer a leitura da mesma. Fique à vontade, sente conosco aqui no plenário, João. Assim que ele fizer a leitura, a gente faz a entrega do título a você. Com a palavra, vereador Dixon Freitas dos Santos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Alexandre Filete. O vereador que presente subscreve com assento nessa Igreja Casa de Leis, vem através dessa, após ouvido plenário, que sejam inseridos nos anais dessa Casa Legislativa e encaminhada a presente moção de aplauso e congratulações ao senhor João Vitor Dona Bravin. A justificativa. A presente moção de aplausos e congratulações tem por finalidade reconhecer e homenagear o atleta João Vitor Dona Bravin, nascido em 3 de maio de 1998, natural de Venda Nova do Imigrante, que aos 27 anos de idade tem se destacando como goleiro profissional no futebol europeu, atuando atualmente pelo clube Alverca, em Portugal. O atleta vendanovense iniciou sua trajetória futebolística na Escolinha do Rio Branco, em nossa cidade, sob a orientação dos professores Márcio e Marquinho Carioca, demonstrando desde cedo seu talento, dedicação e disciplina no esporte. Com apenas 13 anos, João Vitor deixou o município para buscar seus sonhos e seguir sua carreira profissional, passando por clubes de grande expressão nacional como América Mineiro, Cruzeiro e Santos, sempre mantendo vivos seus laços com a terra natal. Vou passar aqui a trajetória dele em Portugal agora. De 2018 a 2020, o João iniciou sua carreira profissional no futebol português, defendendo o Alverca da terceira divisão. Com boas atuações, ganhou destaque e chamou a atenção de clubes maiores. De 2020 a 2023, ele se transferiu-se para o Casa Piá, onde teve papel importante na campanha que levou o time à Primeira Liga na temporada 2022/23. Na temporada de 2023 e 2024, ele assinou com Santa Clara a Liga de Portugal 2, onde atuou em parte da temporada antes de retornar ao clube que lançou na Europa. Em 2024, que até hoje presente, ele retornou em janeiro
retornou ao Alverca por empréstimo, sagrando-se campeão da Liga 3 e garantindo acesso à Liga 2 em 2025, e ajudou o time a conquistar o acesso histórico à Primeira Liga. Esse acesso histórico é uma conquista que não acontecia há 21 anos para o clube, demonstrando boas atuações e grande regularidade. Assinou em definitivo com o clube em julho de 2024. Durante essa temporada vitoriosa, o atleta recebeu importantes premiações individuais, sendo eleito guarda-redes do mês, que é goleiro, por 3 vezes, e homem do jogo em 4 oportunidades, reconhecimento de sua excelência técnica e profissional. Além do desempenho esportivo, João Vitor é reconhecido por sua liderança em campo, frieza em decisões sob pressão e excelente leitura de jogo, atributos frequentemente destacados pela imprensa portuguesa. Fora das 4 linhas, mantém um perfil reservado e familiar, sendo um exemplo de equilíbrio entre vida pessoal e carreira profissional. Mesmo atuando fora do Brasil, João segue profundamente conectado às suas origens. É filho de Samuel Bravin e Cimere Dona, residentes em Venda Nova do Imigrante, e irmão de Pedro e Guilherme Dona Bravin. Atualmente vive em Portugal com sua namorada Miriam Pinto, com quem tem um filho, Miguel, nascido há 1 ano. Sua trajetória de esforço, superação e conquistas é motivo de inspiração para jovens atletas de nossa região, especialmente aqueles que hoje frequentam as escolinhas de futebol locais. João Vitor Dona Bravin demonstra como exemplo seu sucesso, que é possível por meio do trabalho árduo, da humildade e da perseverança. Diante de todos esses méritos, a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante manifesta por meio desta moção seu reconhecimento, orgulho e admiração por João Vitor Dona Bravin, homenageando por representar com dignidade e excelência o nome do nosso município no cenário esportivo internacional. Uma vez aprovada essa moção, que dela seja conhecimento a homenageada. Câmara Municipal, aos 17 dias do mês de junho de 2025. Antes de entregar, João Vitor, pedi o PP para colocar um vídeo ali, lá de Portugal. Daqui a pouco aparece você jogando com o Cristiano Ronaldo aí. De 2022. E atenção a Bravin, a resposta aí, Bravin! Bravin vezes 2, grande João Bravin, é ele que vai sendo na primeira jornada desta Liga Portugal 2, mais um canto para o Felgueiras, e de novo João Bravin neste frente a frente com Landinho. Do posicionamento. Atenta ainda ao Vizela, atenção a este remate, e a defesa espantosa de João Bravin, remate para golo, uma grande defesa de João Bravin. E vamos também... Mas é para o Hugo Félix, parte para a bola o Hugo Félix, e bem, grande defesa de Bravin. Da equipa do Alverca. Atenção a este cabeceamento, que grande defesa do guarda-redes João Bravin, Costinhas. Gente, antes de entregar a moção para o João Vitor, queria estar explicando que nos últimos 3 anos ele teve 3 acessos consecutivos lá em Portugal. Isso é um grande feito. Acho que em Venda Nova não tem nenhum atleta que fez isso até hoje. Por isso que ele merece parabéns dessa casa. João Vitor, logicamente o Dixon vai fazer entrega, fica à vontade, mas eu vou falando por aqui, você vai ouvindo aí. Tomara que você continue nesse caminho, tomara que você daqui a pouco venha representar a nossa nação, porque a nossa seleção está precisando de pessoas novas, porque quem já é mais ultrapassado, assim como eu, tivemos a oportunidade, parabéns aí, tivemos a oportunidade de ver a nossa seleção ser vitoriosa. Eu não sei quando que nós vamos ver isso de novo, não. É certo, mas fica aí, é gratificante, principalmente para a família toda, ver uma pessoa, um jovem esforçado,
que tem um caminho brilhante, né, pela frente no esporte. Papai do céu sempre te abençoe, você e toda a sua família. E a Câmara Municipal está aqui para te dar apoio, não só você, como toda essa meninada aí que está vindo agora, né, nessa questão de esporte. É muito prazeroso para nós ter você aqui, e representa todo o nosso município. Ok? Fique à vontade para quando quiser visitar-nos aqui. Não digo mesmo a gente lá em Portugal não, que é meio complicado, mas quem sabe, né? Parabéns aí pelo justo título que você recebe. Nós vamos dar sequência agora, fique conosco aqui no plenário, fique à vontade. Nós temos agora as explicações pessoais de cada vereador, e nesse contexto, e em sequência, eu convido o nosso primeiro vereador, Carlos Alberto Minetti, Carlinhos Minetti, para fazer uso da tribuna. Boa noite a todos. Venho rapidamente hoje nessa tribuna, senhor presidente. Primeiro, João Vitor, dizer que eu sou péssimo com bola, tá? Uma derrota, só me garanto em 2 rodas, mas fica aqui meus parabéns, todo sucesso. Papai do céu pode continuar te abençoando. Também queria falar, senhor presidente, agradecer o secretário Gilberto sobre uma demanda atendida no Alto Tapera, e aproveitar para parabenizar todo o trabalho da equipe da Secretaria de Obras das Estradas, estão sendo reabertas em todo o município, está sendo um excelente trabalho, então fica aqui meus parabéns a toda a Secretaria de Obras. Eu também gostaria de fazer um convite, senhor presidente, para nós, vereador Alex, que buscamos saúde. Tem um convite aqui da Pastoral da Saúde, e neste eu tenho que levar pelo menos 50 pessoas lá, o vereador Valdir. Tem um compromisso de levar, o Senac estava cheio da palestra passada, agora tem um compromisso de levar e quero todo mundo lá, tá, vereador Alex? Lá no Centro Cultural, é uma palestra do Dr. Marlon, é sobre saúde integrativa. Tem como proposta desenvolver a máxima saúde, onde o paciente atuará nas dimensões física, emocional e mental. Então, quem está buscando saúde, vamos ter essa palestra lá no Centro Cultural com o Dr. Marlon, no dia 5 de julho, no sábado, às 8h30 da manhã. Fica o convite para todo mundo estar lá. E para finalizar, senhor presidente, nós aprovamos hoje aqui em segunda votação um repasse sobre fonte de recurso de emenda da gestão passada, no valor de R$70 mil, lá para a praia. Então, fica aqui o registro para quem está nos ouvindo e para a diretoria da APAI, esse repasse que foi aprovado aqui hoje pela Câmara Municipal, que agora vai para o Executivo para dar andamento. É só isso, presidente. Obrigado, vereador. Em sequência, eu convido o nosso vereador Dixon Freitas dos Santos para fazer uso da tribuna. Boa noite a todos. Gostaria de estar cumprimentando a mesa em nome do presidente Alexandre Filete. João Vitor, seja bem-vindo. Em nome dos servidores dessa casa, cumprimento o Marcelo. Cumprimentar o plenário em nome de Ivanildo, Jô, Marcelo Tonoli, professor Marquinhos Carioca. Seja bem-vindo, Marquinhos. Obrigado pela presença. Cirlei tinha sumido ali, mas estava atrás da coluna, achei que tinha ido embora, a esposa dele. Samuel, o Pedro, o Guigo, o Fábio. Tem a Ciméria, está todo mundo escondido atrás da coluna ali, mas está bom. Cumprimentar o pessoal que está em casa assistindo pelo YouTube, o pessoal que acompanha pela Rádio FMZ. João Vitor, primeiramente eu queria agradecer todos aos 9 vereadores, que quando eu conversei para fazer essa moção para você, todos concordaram em assinar e parabenizar e acharam interessante. Inclusive está faltando um aqui hoje que ele não pôde assinar porque ele está com problema de saúde, mas ele também já assinou via sistema, só não assinou presencialmente. Então não é só minha, é de todos os vereadores aqui presentes. Para o público presente de casa, do plenário também, vocês viram hoje que tinha bastante matéria no dia. Eu queria parabenizar todos os vereadores, porque tudo que está chegando em todas as comissões, independente se há controvérsia ou não em votos, mas isso está rodando muito rápido, né, Valdir?
Não tem ninguém segurando, não tem ninguém fazendo picuinha, fazendo pirraça para segurar processo nenhum. Então, a serenidade que está tendo nos processos, a celeridade que está tendo nos processos, é muito louvável e tem que parabenizar todos os vereadores, porque todos participam das comissões, e isso, se não tivesse boa intenção dos vereadores, não seria aprovado com facilidade, igual está acontecendo durante esses 6 meses. Então, quero parabenizar a atitude de todos. Claro, a gente nunca vai ter a mesma opinião entre todos, infelizmente, né, Alex? Cada vez um vai ter opinião divergente, não tem problema, estamos aqui para isso, a maioria vota e vence. Mas o que é interessante é que a gente está dando celeridade nos processos. Hoje eu conversei com o secretário de Educação, Tiago Altué, que eu sempre tiro as dúvidas com eles lá. Ele está fazendo muito processo seletivo, ele tem dificuldade em contratações. Muitos processos que chegou aqui até hoje foi relacionado à educação. Ele agradeceu pela celeridade que vem acontecendo. Então, é muito gratificante para a gente estar ouvindo, porque independente de opinião política ou intenção, a pessoa os processos estão fluindo. E você vê pela quantidade que foi lida aqui hoje, a maioria votada, tem primeira discussão, tem segunda. Então, eu queria só bater nessa tecla aí para parabenizar a todos, que a gente está com a intenção aqui de ajudar o que for melhor para o município. E do mais, tenha uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Convido o vereador, em sequência, Sargento Assis, para poder fazer uso da tribuna. Gostaria de cumprimentar a mesa, na pessoa do nosso presidente, do secretário Dixon. Gostaria de cumprimentar também João Vitor, que muito nos honra nessa noite, tê-lo aqui presente. No nome dos servidores dessa casa, eu cumprimento a doutora Ludmila. Em nome dos demais vereadores, eu cumprimento o vereador Alex. Em nome do público presente, eu gostaria de, nessa noite, cumprimentar o Marcos, a qual eu tenho grande respeito. Eu começo reforçando um pedido que já foi manifestado, se não me falha a memória, pelo vereador Alex. Novamente, conforme a gente vai acompanhar com as imagens, eu fui solicitado por moradores, solicitando auxílio, pois na rua Beija-Flor está se formando uma cratera. Essa rua Beija-Flor fica no bairro Vila Betânia. No final da rua é o local onde as crianças brincam. Aquela faixa amarela ali não é uma faixa, é um reboque que os moradores colocaram sobre aquela cratera para que possa preservar a integridade física dos seus filhos. O que muito preocupa, aquele buraco tem água, tem mosquito, o que pode erradicar aí várias outras doenças. Então a gente reforça o pedido do nosso amigo Alex para que a municipalidade possa nos auxiliar e auxiliar esses moradores que necessitam, e é uma causa muito justa. Em segundo momento, eu quero parabenizar e agradecer o prefeito Daldo, o Gilberto, o Márcio, o Paulinho, toda a equipe de obra, que eu lembro que na sessão passada a gente pediu que fosse dado continuidade às limpezas da margem da rodovia dos produtores, essa rodovia que liga 262 ao Caxixe. E essa semana eles chegaram lá na altura do bairro Brambila. Eu acredito, né, Ivanildo, que isso aí iniciou no período que você estava ali na secretaria. E a gente pediu para que eles dessem essa atenção para o bairro. A aparência hoje é outra, a segurança aumentou, haja visto que aquele trecho não tem acostamento, aquele trecho há dezenas de ciclistas que praticam suas atividades ali diurnamente. E, em último momento, nós tivemos, no dia 14, sábado passado, foi o Dia Mundial da Doação de Sangue. Doar sangue é um gesto de amor que salva a vida e fortalece a Venda Nova do Imigrante. Amigos e amigas de Venda Nova do Imigrante, a doação de sangue é um ato de amor, solidariedade e transcende qualquer barreira. É um gesto simples, capaz de salvar vida. Cada bolsa de sangue doada é um sopro de esperança
para alguém que é vítima do acidente, alguém que vai passar por uma cirurgia complexa, ou mesmo uma pessoa com uma doença grave. O sangue não pode ser fabricado em laboratório, né, seu Valdir? A gente depende exclusivamente de pessoas bondosas para auxiliar no salvamento de vidas. Neste momento que celebramos o Dia Mundial do Doador de Sangue, 14 de junho, somos lembrados da importância vital de mantermos o estoque de sangue sempre abastecido, e essa data nos convoca a uma reflexão, a uma ação, reforçando que a doação é uma responsabilidade compartilhada de toda a sociedade. Então, quem pode doar é convidado a manter essa doação. Sabemos das dificuldades, com o compromisso de fortalecer a nossa comunidade e garantir que a solidariedade se manifeste de forma ainda mais efetiva em nosso município, eu, o vereador Assis, estou empenhado em uma campanha crucial de fazer com que as nossas doações de sangue, as doações realizadas pelos moradores do município de Venda Nova, sejam realizadas aqui no município, seja centralizada aqui no município. Com essa centralização, a gente vai efetivar a maior rotina, a gente vai manter sempre uma boa quantidade de doações de sangue. E, no entanto, muitos doadores, eles não conseguem manter a frequência, porque se deslocar de Venda Nova a Vitória, tem patrão que tem dificuldade em liberar o funcionário, tem funcionário que ele é exclusivo para algumas funções. Por mais que a pessoa queira, ele acaba se pegando nessa limitação. Em parceria com autoridades de saúde, que o Assis sozinho não consegue fazer nada, com parceria com esses poderes legislativos, a gente precisa saber quantos doadores de sangue nosso município possui, para que a gente possa lutar por políticas públicas voltadas a essas melhorias. Cada doador contabilizado não só nos ajuda a dimensionar as demandas, mas também fornece uma base simples para pleitear junto aos outros órgãos competentes melhores condições para as nossas doações. Então a gente usa esse canal, a Câmara. Você que é doador ou tem interesse em se tornar um doador, pedimos que entre em contato conosco. Suas informações serão fundamentais para que possamos mapear a nossa capacidade de doação e lutar por conquista de Venda Nova. Juntos vamos construir um futuro mais saudável. E para não dizer que passou despercebido o nosso Dia Mundial, que é o dia 14, né, Marcelo? Foi o dia 14, último sábado. Nós, da Câmara Municipal de Venda Nova, nós vamos estar preparando para o dia 25 de novembro, é uma terça-feira, a comemoração e a homenagem. Por que 25 de novembro? 25 de novembro é o Dia Nacional. Então, a gente traz mais para próximo da gente, da nossa população, esse dia 11. E um outro motivo é que nós temos no município um grupo de doadores. E nós queremos, nesse dia 25, honrar esses doadores, homenageá-los. E a gente sabe que é mais do que justo. Sem falar que até o dia 25, as camisas dos doadores de Venda Nova já estarão prontas. Então a gente espera encontrar esse plenário aqui com diversas camisas dos doadores sendo homenageados. Assis, e como eu faço para participar? A gente pede às pessoas que, a partir desse mês de junho, realizarem doação, ou que tenham a sua carteira de doador, que faça contato com o WhatsApp aqui da nossa Câmara, mande cópia do atestado, cópia da carteira, para que a gente já possa iniciar essa contabilização e honrá-lo no dia 25 de novembro. E fica meus parabéns, o nosso agradecimento especial ao João Vitor. Tá, João Vitor? Meu filho é aluno também do Rio Branco, e você não sabe como a sua imagem que conseguiu chegar lá fora faz a diferença para essas crianças. Então, parabéns e muito obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, vereador. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Valdir Dias.
Senhor presidente, membro da mesa, João Vitor, vi sua passagem aqui, a passagem internacional linda, bacana. Que Deus te abençoe. Eu vou chegar muito mais longe. Esse é um orgulho para a família Bravin, família Donas, isso, esqueci de dizer, família Donas, família Bravin. Esse menino vai dar muita alegria para vocês e para toda a região, né? Vai dar ânimos ao futebol. Parabéns mesmo, viu? E quero também a Rádio FMZ, está nos assistindo, o YouTube, os nobres Edis, em nome da Amanda, eu cumprimento a todos os funcionários da Augusta Casa de Leis, quero o público presente, a Joelma, que não falha, família Dona, família Dona e família Bravin, que Deus os abençoe. Senhor presidente, hoje nós tivemos a Vitória acompanhando o prefeito Daldo Perim. Aí nós tivemos uma reunião com o Givaldo Vieira, o diretor-geral do Detran, reivindicando ele algumas melhorias para a Rua de Venda Nova, como recapeamento no centro, e tudo relacionado ao Detran. Então a gente foi muito bem recebido, eu acredito que a gente vai conseguir muitas coisas boas aqui para a Venda Nova com mais rapidez. Eu quero também parabenizar ao meu colega vereador Assis sobre a doação de sangue. Isso é importantíssimo, salva a vida. Né? As pessoas talvez tenham muita dificuldade de deslocar para Vitória, o Cachoeiro, que nós possamos lutar para trazer aqui para a Venda Nova, para poder as pessoas doar sangue aqui, e ficar aqui e levar para outra cidade. Porque dificilmente, eu levo diariamente gente para doar sangue, dificilmente se arrumar, talvez pede 15 pessoas para doar sangue, vai 5, 6, não tem problema, né? Porque é para repor estoque, mas não tem problema, mas é para ir muito mais, porque é uma coisa muito bacana, muito importante, na verdade, salva a vida é tudo, né? Mas parabéns mesmo, viu? E quero parabenizar também o prefeito Daldo Perinho e sua equipe. Eu andei andando aí na área rural, já tem outro aspecto, outra cara. Quer dizer, com 5 meses só, 5 meses e pouco, está muito bacana mesmo, está botando para quebrar mesmo, graças a Deus. Então, a gente vê as estradas já muito, muito boa mesmo, muito bom. Então, quero dar meus parabéns a ele. Eu acho que daqui a um ano Venda Nova já está bacana, muito bacana. Obrigado. Obrigado, vereador. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Wallace Rodrigues Lacraia, para fazer uso da tribuna. Boa noite, rádios ouvintes, internautas, público presente nesta casa. Senhor presidente, eu vou exceder um pouquinho meus 10 minutos, é um minutinho a mais, mas já dentro do meu prazo. Como nosso amigo vereador Assis acabou de falar da doação de sangue, mas ele pediu que lembrasse o número de telefone, né? 28 9946 1818. Aí a cópia do atestado e da carteira, né? Ou da carteira. E o número está aqui, ó. 028 999 46 1818. Senhor presidente, é com muita alegria que eu subo nessa tribuna para falar com muito orgulho e muita gratidão ao meu deputado Gilson Daniel. Ontem estive na entrega de um veículo para a Secretaria de Turismo e desde já quero deixar meus agradecimentos pela essa parceria que ele vem nos dando aos todos os municípios, inclusive ao nosso. Eu acredito que isso vai fazer uma grande diferença dentro do agroturismo, dentro da secretaria, né? Que vai poder ter uma locomoção melhor para poder trabalhar com mais visibilidade
e dar uma dignidade melhor para aqueles funcionários que dependem desse veículo. E também agradecer o deputado, que alguns meses atrás também, ele instituiu a lei, né? O Dia do Artesão. Ele criou a lei federal e, por coincidência, eu criei a municipal. E o nosso saudoso prefeito, saudoso não, desculpa, que é saudoso quem morre, o nosso amigo prefeito, ele assinou, e deixar meus agradecimentos a ele, mas semana que vem falarei com mais firmeza a respeito do projeto. Venho aqui também falar de um evento onde eu e o meu amigo vereador Dix fomos convidados, e explanei aqui na tribuna também, do CT-VNI, que é o clube de tiros, que se encontra ali em cima no Trevo do Caxixe, Yuri, e foi muito bacana. Foi umas provas muito seguras, teve mais de 2.000 tiros, mas com bastante segurança, bastante atenção. Você vê, tinha gente lá com família, criança. Então, quer dizer, é uma coisa, assim, quando eu passava por ali, senhor presidente, eu pensava assim, será que isso é seguro? E acabei tirando minhas conclusões a partir do momento que eu fui convidado e fui participar. E no domingo, acabei entregando medalhas, aonde também teve a presença da minha amiga servidora Amanda, no sábado e no domingo, e no domingo acabei entregando algumas medalhas, e o clube de tiro ficou muito feliz pela minha presença, e que na próxima gostaria de contar com todos os vereadores presentes, para poder assegurar que, mostrar que o clube, ele é muito seguro, ele é bem regido pela diretoria de lá, inclusive o presidente lá, ele é um policial civil aposentado. Então, se ele me deu essa total segurança, junto com a equipe dele todinha, eu acredito que todos podem estar participando sem qualquer tipo de medo. Agradecer o Nailson, o Neno Araújo, o Poporoca, né? É o presidente Poporoca. Em nome do Poporoca, quero deixar meus agradecimentos a todos os membros lá do clube de tiro e todos os visitantes, né? Nessa etapa, senhor presidente, teve mais de 18 municípios presentes, onde fomentou as partes hoteleiras, comércios. Então, é um evento muito bacana. Muito obrigado, Neno, Poporoca. E o apelido, gente. Coporoba? Pocoroba. Aí, pronto, Pocoroba. Obrigado pelo convite e pode contar comigo sempre que estarei presente. Também gostaria de estar falando, senhor presidente, da nossa festa de São João, que acontecerá no dia 20, 21 e 22, a tradicional festa de São João de Viçosa. Eu acredito que é a maior fogueira do município é ali. É uma festa tradicional, é uma festa onde fomenta o comércio também, barraqueiros e turistas. Então quero deixar meu convite a todos os munícipes. Temos o bingo no valor de R$50 e o prêmio de 55 mil. Então fica estendido o meu convite a todos os munícipes, e quem precisar de comprar uma cartela, no dia acredito que vai estar vendendo, e
Só não vou me arriscar em falar os pontos que tem em cartela, porque já foi distribuído e hoje já estão começando a prestar as contas. Do projeto, senhor presidente, teve um projeto 010-2025, Sorriso para Todos. Desde já eu quero agradecer, Carlos, presidente da comissão, Dixon, Assis, Alex, Yuri, Valdir Dias, todos os vereadores, principalmente você também, senhor presidente, por essa votação. Sorriso Prefeito é um projeto, ele não é um programa, não é um projeto por enquanto, ele é um programa. Assim que ele for instituído, lógico que a gente vamos trabalhar para poder fazer um projeto bacana, porque o Sorriso Prefeito, ele vai dar mais dignidade, né, para as pessoas que não têm condições de ter uma prótese, ou até pagar eu falo implante definitivo, mas esse programa é o começo para um projeto bacana para a gente poder trazer para dentro do nosso município. Espero, Dix, que a gente consiga fazer marcar uma agenda com o nosso secretário de saúde, Tiago. É Tiago, né? Não, do Estado. Tiago Hoffman, para que a gente possamos trazer e fazer acontecer dentro do nosso município esse programa. E ficou na mente. Já me deu amnésia. Bom, parabéns. Eu sempre, quando eu subo nessa tribuna, eu fico feliz, porque Venda Nova é um polo de atletas. Venda Nova é um polo de atletas. Quero parabenizar o seu pai, sua mãe, seus familiares, porque foi um meio de ocupar sua mente. E hoje, olha aonde você está. Isso é muito gratificante, não só para você, não só para ele, mas para o município. Eu sempre falo que a minha comunidade, eu moro lá no Camargo. Camargo é um polo de atleta também. Eu tenho um parente da minha esposa, ele é primo, Claudinho, chamava ele de Bolt, viajou para fora, fez salto em alturas, não é isso, Alex? Salto em alturas. Foi ótimo, foi 10, mas infelizmente é assim mesmo. Alguns seguem, outros tem alguma intervenção no meio ali e não consegue prosseguir. Tem meu filho, eu gosto de falar do meu filho porque ele vai ser um orgulho para mim. Eu não me dediquei ao esporte, não gosto, tá? Mas não sou contra quem gosta. Oi? Ele vai ser meu orgulho. Ele já é meu orgulho. Entendeu? O BMEP, Matemática Mirim, terceiro lugar, nível brasileiro. Foi destaque no karatê, agora está em destaque no tênis, junto com o Instituto Yuta Batista. Então, essas instituições, elas ajudam muito. Quando falo em mandar emenda, eu não omisso nem um segundo. Primeiro lugar é o Instituto, onde tira nossas crianças da rua. E acredito que seu pai, quando ele te incentivou, não foi à toa, não. E olha o orgulho que você está dando para eles. Parabéns, parabéns. E eu vou falar com meu filho. O João está lá, ele é goleiro. Quem sabe você pode ser o futuro tenista de Venda Nova do Imigrante. Então, quero deixar meus agradecimentos a todos os seus familiares. Parabéns pela educação que vocês deram a ele. E hoje ele está constituindo uma família bacana, né? Está lá com a namorada, tem um filhinho, né? Miguel, aí ó. Quem sabe? É outro jogadorzinho. E lá você sabe, né? Lá já começa desde novinho e vai indo.
Tá vendo? Então, meus parabéns. Marquinhos Carioca, tá vendo aí, ó? A lenda, olha aí, ó. Goleiraça. Tchum pro fim, ó. Ainda bem que você entende, né? Se não... Gente, boa noite, obrigado, fique com Deus. Mas não excedeu o meu tempo, não, eu tinha mais um minuto. Obrigadão. Convido em sequência o nosso colega vereador Yuri e Juliana Begamin para fazer uso da palavra. Retorno à tribuna agora para minha explicação pessoal. Quero cumprimentar o senhor presidente novamente, todos os meus colegas vereadores, em nome da Alex, público presente, em nome do Marquinhos Carioca, a família do nosso atleta, João. Sejam bem-vindos, aqueles que nos acompanham pelo YouTube, pela rádio. Valdir já disse da nossa ida ao Detran. Quero fazer da mesma fala também do sargento, parabenizar o nosso prefeito, toda a equipe de secretários pela limpeza ali do asfalto, dos produtores, né? Rodovia dos produtores. O prefeito sinalizou que o estado está receptivo e a prefeitura tocar a obra e receber o recurso. Então, por isso, a limpeza do asfalto vai refazer alguns pontos de base para receber esse investimento do governo, do estado, e fazer, né, o recapeamento daquele asfalto que há tantos anos foi esquecido. Enfim, isso mostra uma administração que olha para as pessoas. Também hoje, ontem eu e meu pai estávamos em Venda Nova e a gente já vê uma diferença dos nossos jardins, uma cidade mais cuidada, mais bonita. Isso é uma administração responsável que se preocupa também com a beleza da cidade. Então, Venda Nova volta aos trilhos que nós tanto falávamos, aos trilhos do crescimento, desenvolvimento, e nós torcemos muito. Nós que somos cidadãos temos que vibrar para que as coisas aconteçam, dê certo, porque quem ganha isso somos nós, é o povo. Então, né, Carlinhos, esse é o nosso sentimento, só coisa boa. João Vitor, sua família, tenho certeza que tem muito orgulho, que Deus te abençoe a sua trajetória, que além das vitórias que você já colheu, que você colha muitas outras. Eu tenho certeza, os olhos deles chegam brilho, alegria estampada no rosto dos seus pais. Isso é muito bonito, e você dando orgulho não só à sua família, mas a esse município, né, Marquinhos? A todos os vendanovenses. E é muito importante que muitas crianças e adolescentes possam olhar para você e ver um grande exemplo. Aquilo que eu disse também para nós que estamos na política, para você que está no esporte, que nós possamos acreditar nas crianças. Meu pastor Zaqueu sempre diz uma frase, o presidente, eu acho ela muito importante, que as crianças, os adolescentes não são o futuro, eles são hoje, eles são presente, eles já constroem muitas coisas dentro dessa sociedade. Então eu acredito nisso e que você possa inspirar muitos, e parabéns pela sua trajetória, tá bom? É só isso que me traz essa tribuna, eu agradeço. Ontem foi aniversário do Valdir, né, Valdir? Parabéns mais uma vez. Valdir é aquele que nos ensina muito, né, aqui, presidente. Então, parabéns mais uma vez, Valdir, agora no discurso público, tá bom? Um abraço e que Deus os abençoe. Obrigado, vereador. Convido o nosso colega Alex Naz para fazer uso da tribuna. Boa noite a todos, cumprimento a mesa, em nome do presidente, em nome do Carlinhos Minete, cumprimento a todos os meus colegas vereadores, em nome da Ludmila, cumprimento a todos os servidores dessa Casa de Lei. Marquinhos Carioca, seja bem-vindo, em seu nome eu cumprimento a todo o público presente. Estendo meus cumprimentos a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube e nos ouvindo pela Rádio FMZ. João Vitor, é um prazer, tá, ter você aqui hoje. Eu, na figura de vereador da cidade, te acompanhei desde o Rio Branco, né, Marquinhos? Tomando muitos puxões de orelha junto lá. Só que o João, ele estava num patamar além da gente aí, né? Então, por isso que a cobrança, graças a Deus, desde das escolinhas infantis, está trazendo hoje bons frutos aí, sendo colhidos, e
Eu te desejo todo o sucesso do mundo, te acompanho, não assim sempre, mas pela rede social da sua família. Eu estou sempre acompanhando na medida do possível aí na correria do dia a dia. Te desejo todo o sucesso do mundo. O que me traz na tribuna hoje, eu venho falar mais uma vez, né? Aproveitar João Vitor está aqui. É um fruto aí do esporte do nosso município, no futebol. E semana passada aconteceu na UFES, em Vitória, os Jogos Escolares 2025 na modalidade do atletismo. Tem ali algumas fotos dos atletas aí que foram representar o nosso município. Foram levados pelo professor Lindomar Vicente e o seu auxiliar Eduardo Andrião. Onde eu gostaria de destacar mais uma vez, né, a potência aí do esporte no nosso município, em todas as modalidades. Trouxeram para Venda Nova medalha de ouro Milene Dozenoni na 800 metros infantil, Ana Paula Dozenoni também, marcha atlética infantil, Vitor Moreira, 80 metros infantil, Ana Laura, lançamento de martelo infantil, Ana Laura Durães, filha aí do meu amigo Adriano. Ana Laura aí foi participar da competição. Carly Minetti bateu um recorde aí de 12 anos, e o município aí não conseguia subir ao pódio aí nessa modalidade de arremesso de martelo infantil. Em segundo lugar tivemos Milene Dozenoni também na marcha atlética infantil. Milene Dozenoni também 2.000 metros infantil. Isis Pereira, pentátulo infantil. Davi Sodré, lançamento de martelo infantil. Já em terceiro lugar, Vitor Ferreira, arremesso de peso juvenil. Ana Laura, lançamento de dardo infantil. Vitor Moreira, lançamento de dardo infantil. E Pedro Piccoli, marcha atlética infantil. Então, assim, hoje os meus parabéns aí para toda a Secretaria de Esporte também, que está incentivando a esses atletas, dando suporte aos professores do projeto Campeões de Futuro, professor Lindomar e professor Dadinho, Eduardo Andrião, onde eles conseguiram aí 4 medalhas de ouro, 4 de prata e 4 medalhas de bronze. Para finalizar, eu gostaria de fazer um convite. Final de semana vai estar acontecendo no dia 22, de 8 da manhã às 18 horas, na quadra da Vila da Mata, a 3ª Copa de Karatê. As inscrições estão abertas aí até quinta-feira. Quem estiver ainda a fim de participar, só entrar na página aí da Prefeitura Municipal. A partir dos 4 anos de idade, todo mundo aí pode estar participando. Do mais, fica aqui meu agradecimento. Uma ótima semana a todos, uma boa noite. Pode ir. Vereador, a parte rapidinho. Aproveitar que você estava passando os resultados, o Nailson, que é diretor do Clube de Tiro de Venda Nova, acabou de me mandar aqui que nesse final de semana teve, que o Lacraia estava falando, teve atletas da Bahia, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo disputando. Foram 140 atletas inscritos e teve a presença de 2 campeões brasileiros. E um desses campeões brasileiros é aqui de Venda Nova, uma pessoa. É só para registrar que ele acabou de me mandar mensagem aqui. Obrigado, vereador. Valeu. Então, do mais, fica aqui meu agradecimento. Mais uma vez, a família do João Vitor, seja bem-vinda, as portas estão sempre abertas. Marquinhos Carioca, meu abraço, tá? Precisar da gente aqui também, na medida do possível, a gente vai estar aí ajudando a todos. João Vitor, mais uma vez, obrigado e curte as suas férias aí, porque a temporada está chegando de volta aí. Passo a presidência para o meu vice-colega Sargento Assis para fazer uso da tribuna. Assumo a presidência. Com a palavra o vereador Alexandre Filete. Gente, uma boa noite a todos. Já foi feito todas as nominações, as pessoas aqui presentes, pelo qual saúdo a todos mais uma vez. João Vitor, sem palavras, né, cara, para você, pela conquista que você já obteve. E nesse contexto todo já foi dito por alguns colegas vereadores, e eu gostaria também de deixar registrado aqui a pessoa do Marquinhos, né,
professor, eu não sei se você teve aula com ele, primeiro treinador, ele está dizendo aqui. E você, Marquinhos, também, a importância que você desempenha no nosso município de Venda Nova do Imigrante. Eu vou passar lá uma hora para a gente ter uma conversa mais tranquila, para mim ter alguns entendimentos naquilo que a gente possa reforçar e ajudar também a escolinha lá, que eu sei que ainda você ministra lá aulas às crianças. Nesse contexto eu tenho lá o Henrique também, né? Graças à mãe dele, eu reconheço isso porque o tempo da gente é muito corrido, e ela leva, ele está começando a fazer a escolinha e está gostando bastante. Então é aí, né, que você desempenha, né, o interesse nessa criançada, e você dá oportunidade, né, a todos os meninos aí, para que possa seguir ou não, né, mas pelo menos tiveram a oportunidade. Esse é o desempenho de nós, pessoas públicas, né, a incumbência que nós temos, o dever de poder impulsionar isso, né, de todas as maneiras, né, custe o que custar. Isso é gratificante e não tem preço que pague essas conquistas, né, principalmente das nossas crianças, jovens e adolescentes aí. Muito foi falado aqui na sua homenagem, né, João Vitor? Eu vou chutar aqui, se me corrija se eu estiver errado. Seu avô, acho que por parte de mãe, é o Luiz. Luiz, eu conheci muito o Luiz Dona. Eu não vou falar em que circunstâncias, que eu não vou falar, é melhor não citar. Mas você conhece bem seu avô, pessoa boníssima, tanto ele como o Pedro, né? Que também é irmão dele aí e tal. Conheci ele a longas datas. E talvez ele esteja nos ouvindo, quem sabe, né? Vou deixar um abraço para ele lá também, assim como toda a família de vocês, da sua mãe, do seu pai, todos vocês pelas conquistas que vocês vêm aí trazendo para o nosso município de Venda Nova do Imigrante. Vou deixar para o final para falar da festa. E eu, em nome da comunidade, mais uma vez, da comunidade lá Providência, Alto Providência, as pessoas da comunidade vêm até nós, vereadores, né, para solicitar alguma reivindicação, e eu faço isso em público para aquelas pessoas que nos ouvem, principalmente da comunidade, né, estão me pedindo muito a limpeza, né, daquela estrada, para quem conhece aqui, do cemitério, né, do cemitério municipal até lá a propriedade do Clarindo Brioschi, que ela passa por dentro, deve dar aí uns 3 km, 3 a 4 km, se der 3 quilômetros mais ou menos, né, um trecho pequeno. Conversei com o Gilberto dias atrás, ele falou que vai dar uma moral lá só para a população entender, né, que a gente também solicita, a gente pede. Não é sempre no momento que a gente quer, do jeito da gente, tem um pouquinho de paciência mesmo, mas já conversei com ele, se for de entendimento dele, se for de entendimento do prefeito, né, que ele possa fazer essa reivindicação também do pedido da comunidade lá. Eu gostaria também de justificar também para a minha comunidade de Providência, né, eu já fiz aqui alguns pedidos em tribuna, né, já fiz algumas indicações, e os pedidos pelos quais a minha comunidade solicitou, infelizmente ainda não foram atendidos. Logicamente, eu sei que tem dificuldades na Secretaria de Obras, agora parece que ainda nem foi nomeado um secretário, a gente aguarda aí para saber quem é, para poder saber se há possibilidade. Isso é uma forma que eu trago aqui para justificar os pedidos da comunidade, porque, colegas vereadores, a gente bem sabe o bairro que a gente mora, né, as cobranças são presentes porque ali está, não só do município, mas um representante daquela comunidade. E quando o pedido da gente é feito 1, 2, 3, 10 e não é atendido, né, o vereador fica um pouco complexo para nós, um pouco constrangedor. Então que fique a sensibilidade do órgão público para que possa atender. Eu não me lembro de ninguém vir aqui falar que eu quero para amanhã, né, mas que coloque nas programações para que a gente possa ser atendido. A gente não, né, o modo de que a gente se expressa, mas é a comunidade, não o vereador em si. Está havendo também muitas reclamações, e eu tenho ouvido isso com uma certa preocupação da nossa comunidade inteira, de nosso município de Venda Nova, na situação de tratamento de esgoto sanitário. Muitas pessoas reclamando de mau cheiro nos bairros, no centro, né? Tem várias pessoas vindo até mim reclamando. Então, gostaria aqui de deixar um comunicado para a gestão, né, que nós possamos também corroborar com isso, para que a gente possa solucionar esse tipo de problema, junto com a concessionária, que é a Cesan, né, que trabalha no nosso município. Ela tem uma concessão que por vários anos ainda, para que a gente possa mapear esse tipo de problema e solucionar
né, gradativamente, que seja gradativo, né, porque a gente sabe da complexidade, mas que a gente possa mostrar para a população que realmente esse trabalho está sendo feito. Eu não estou vendo isso mais, né, no nosso município. Alguém disse aí que estava em greve, a CESAM, enfim. Mas se a gente também não cobrar, não colocar em prática, vai ficando cada vez no esquecimento e a gente só fica na cobrança, a gente sem ver resultados. Gostaria também de deixar um registro, né, do professor Foguinho, assim como ele é conhecido, né, ele esses dias me fez um abordamento encarecidamente pedindo, né, à municipalidade para que fosse providenciado um ginásio justamente de esporte. Aqui, se você vê o Fioravante, é uma situação particular que quase atende praticamente a escola, eu nem sei como está a situação desse ginásio agora. E fora isso, a gente não tem um ginásio aqui para prática de esporte. Então, eu conversando com o André, que é o secretário de esporte, ele disse de uma possibilidade, isso não é agora dessa gestão, né, já desde gestões passadas, mas nunca foi concretizado, na aquisição de um terreno que é da família Zandonati, onde era feito aquele aterro, onde era aterro ali por trás, próximo ao IFES, né, existe uma conversação, eu vou até estar presente com ele para saber como que está isso, mas na ocasião, Foguinho deixou muito bem claro, né, que não existe isso, nós temos uma área de lazer em péssima situação de uso, né, e não é devida para essa situação. Então, gostaria também de deixar aí o nosso recado para que o nosso município, em conjunto com a Câmara, nós possamos trazer de benefício para o nosso município da melhor forma possível e o mais rápido possível. Muito foi dito que também do clube de tiro, eu também fui convidado lá, justifiquei minha ausência, eu não pude estar presente. Gostaria de fazer um apelo ao prefeito municipal para que dê um pouco mais de prioridade a certos pedidos do nosso município. Quantas pessoas vieram de fora do nosso município, que foi citado aqui? Várias. Vocês acham que as pessoas que vieram aqui, vieram no clube de tiro e viraram as costas e foram para os seus municípios de origem? Muito pouco provável. Ela está no nosso município, ela vem aqui, ela usa dos restaurantes, ela usa da rede hoteleira, para que isso possa desencadear toda uma infraestrutura que vai ser beneficente no nosso município. E eu lembro, né, que eu tive uma conversa com o Dalto, que me reivindicaram, né, a melhoria do acesso do clube, e infelizmente ele não atendeu. Então fica aí o nosso pedido de sensibilidade, prefeito, para que esses pedidos mais uma vez, não é do vereador, é uma situação que nós estamos dando visibilidade ao nosso município de Venda Nova. Nós precisamos realmente reestruturar isso para que o turista que aqui vem, ele possa voltar, ele possa vir aqui, né, com sua família, ter prazer de estar presente no nosso município, de acordo com aquilo que ele encontra. Então, se ele encontra uma situação precária, fica complicado. E a visibilidade do nosso município, como que está ficando? Então, fica aí o pedido de sensibilidade, para que alguns pedidos possam ser realmente concretizados. Não era nada demais no acesso lá, pouca coisa para poder resolver algumas questões de buraco que dava acesso, infelizmente não foi atendido. Então, nesse sentido aqui, eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos e retorno para o meu posto, mas antes disso, eu preciso abrir o meu aplicativo aqui, só um segundo, por gentileza. E não poderia deixar de falar, assim como vocês todos mencionaram aí, nas festividades do nosso município, da festa de São Pedro, né, que é nosso padroeiro aqui de Venda Nova do Imigrante, né, que vai ter uma semana toda, quase 2 semanas aí festivas, tendo início no dia 26, que é numa sexta-feira, e dando sequência dia 20, 21, 22, 23, até o dia 28. Que todos nós possamos participar da melhor forma possível, prestigiar aí uma questão de religiosidade no nosso município, na pessoa do Padre Cristian. Eu deixo aqui todo o nosso agradecimento e fica o convite a todos os munícipes, principalmente, né? Uma boa noite a todos, até a próxima. Sim, vereador, pode ficar à vontade, por gentileza. Aí eu de novo, boa noite, rádios ouvintes, internautas. Sandro, vereador Alexandre, o clube de tiros tem utilidade públicas, o título de utilidade pública. Então, eu acho que a gente não vê
impedimento de fazer algumas melhorias por ali. Lógico que tudo dentro da possibilidade. Por exemplo, aquele acesso que dá a subida ali para o clube, merecia um Revissol ou até uma fresa dessa, para poder dar uma melhoria o acesso, porque quando chove, transforma um monte de buraco, desce aquela terra, ela desce todinha ali, sem contar que pode atingir o asfalto ali. Então, como o clube de tiro tem título de utilidade pública, eu acho que caberia a gente estar pedindo aí, ou até você fazer uma indicaçãozinha aí, de fazer uma melhoria ali naquele acesso, que é a subida, ou o calçamento, ou bater um Revissol, ou bater uma fresazinha, onde vai dar uma melhoria para o pessoal lá dentro. E depois, mais adiante, mais para frente, a gente vai buscando algumas melhorias para dentro do galpão lá. É importante sua fala, né, que eu gostaria também que ficasse registrado. A gente faz aqui, não é uma crítica contra a gestão, muito pelo contrário, nós nunca quis colocamos contrário à gestão atual do prefeito Dal. Eu acho assim, desse tipo de pedido, como já foi explanado, que chamasse o vereador, se fosse o caso, para quem traz o pedido das pessoas responsáveis, tenha uma conversa, olha, nós podemos avançar nisso ou não podemos atender, para que a gente possa dar uma resposta condizente àquelas pessoas ou àquelas entidades. É nesse sentido. Muitas das vezes está faltando diálogo, então isso complica muito uma gestão. Infelizmente, eu não sei porque está acontecendo tanto dessa forma, mas como eu coloco à disposição naquilo que a gestão precisar para a gente poder estar solucionando aí esses tipos de demanda. Devolvo a presidência. Logicamente, nós tivemos aqui toda a honraria através da moção pelo João Vitor, e eu gostaria agora de deixar a palavra para que, se você quiser, fazer os seus agradecimentos, fazer a sua fala final, fique à vontade na tribuna. Primeiramente, boa noite a todos, boa noite ao senhor presidente da Câmara, aos vereadores aqui, ao vereador Dixon, que moveu essa moção para mim, ao também vereador Alex, que começou também junto comigo nas escolinhas do Rio Branco. Agradecer também ao professor Marquinho Carioca, que está aqui, que foi uma pessoa de extrema importância na minha formação, não só como atleta, mas como cidadão. Professor Marquinho, eu tenho uma admiração e um orgulho, eu sempre cito ele em todo lugar que eu possa falar, porque realmente ele ajudou muitos jovens aqui em Venda Nova do Imigrante, não só como eu. Muitos aqui têm um exemplo dele de um grande formador, não só de atletas, mas também de cidadãos. Também quero agradecer a minha família, meu pai, a minha mãe, Samuel, a Cimere, meus irmãos Pedro, Guilherme, a minha madrinha Simara, que está aqui, e a minha namorada, a Mia, que nesses últimos anos tem aguentado muita coisa dentro de casa, com o nascimento do nosso filho, Miguel, que a vida de jogador de futebol não é fácil. Eu costumo falar que por trás de um grande atleta existe uma grande mulher, então eu deixo aqui um agradecimento em especial a ela, que está sempre junto comigo. Agradecer também ao povo de Venda Nova, que sempre que eu faço aqui presente, as pessoas me cumprimentam, as pessoas reconhecem o meu trabalho, e eu fico orgulhoso de levar o nome de Venda Nova, que é a cidade onde eu cresci, onde eu tenho meus amigos, onde eu tenho a minha família, e sempre que eu tenho oportunidade eu volto aqui com o maior orgulho para poder desfrutar de tudo que é maravilhoso. Hoje a minha namorada é portuguesa, eu vivo em Portugal, recentemente a mãe dela veio de Portugal para cá, agora no batizado do nosso filho, e ela ficou encantada porque ela não conhecia esse lado do Brasil que a gente tem aqui. Temos aqui em Venda Nova, temos nos municípios vizinhos. Então, como um cidadão vendanovense, eu fico orgulhoso de levar o nome da nossa cidade não só para fora do estado, mas também para o resto do mundo. Então, meu agradecimento mais uma vez a todos vocês. Boa noite. Nós que agradecemos as suas falas, de levar, olha só que importante isso, vai de encontro tudo aquilo que a gente preza, tudo aquilo que a gente pede em termos de evolução, dentro de uma gestão, dentro de um governo. São políticas públicas que nós precisamos avançar cada vez mais. Nós sabemos do grande déficit que nós temos no nosso país. Eu não conheço Portugal, não sei como que é lá, essa situação de políticas públicas lá, mas a gente ouve falar bem de lá. Então, hoje você tem uma pessoa de lá que é sua namorada,
Leve o nosso abraço, toda a sua família de lá, todos os nossos irmãos portugueses, né, que nós temos muitos portugueses que vieram para cá, além da colonização, né, que nós somos colonos de Portugal. Então, além da família, que também temos uma tradição italiana, né? Veio para cá Portugal, colonizou o Brasil, e depois uma geração italiana que veio para cá também. Então, fica aí o nosso agradecimento a todos vocês, João Vitor. Todas as vezes que vocês precisarem dessa Câmara Legislativa, enquanto nós estivermos aqui, estará as portas abertas para que vocês possam se expressar, né? Muitas vezes as pessoas têm que se expressar através de uma reivindicação mínima que seja, mas nós temos a incumbência de poder priorizar essa mínima, né, reivindicação para que ela se torne um resultado importante, assim como você. Então deixo aí os nossos agradecimentos, nossas boa noite a todos vocês, todo o público presente pelo qual estiveram aqui acompanhando as sessões, nossos colegas contribuintes aí na pessoa de Marco Grilo, né, nossos amigos aí, gestores da Câmara Municipal, meus colegas vereadores, um abraço a todos vocês. Não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença dos senhores vereadores do Distinto Público e declaro encerrada a sessão às 20h50. Uma boa noite a todos.